No Couto Pereira, fora de casa, o Vasco teve um empate amargo ali contra o Coritiba. Bora ver os gols? Primeiro tempo jogou bem o Vasco, gol do Tietê. Toquezinho consciente no canto, 1-0. Aí aos 44 do segundo tempo, o Saldívia fez um gol contra. Terminou assim. Mais um balde de água fria, né, nesse Brasileirão no Vasco. Teve também aquele com o Fernando Diniz, aquele jogo contra a Chapecoense em São Januário, né, que o Vasco criou muitas chances e aí a Chapecoense empatou nos minutos finais com o gol de falta do Jean Carlos. Com o Renato Gaúcho, aquele empate no Mineirão contra o Cruzeiro, nos minutos finais também o Cruzeiro empatou. O Renato valorizou, como você falou, esse 1 ponto, mas ficou aquela sensação, né, que o time poderia ter ganho. O Renato destacou a boa atuação do Vasco no primeiro tempo. O time colocou também bola na trave, né, com o Marino Inestrosa, que foi uma boa surpresa, porque até o momento ele não desencantou. Ontem, o jogo que ele mais atuou em questão de minutos, foram 85 minutos em campo. É a segunda maior contratação do Vasco nesta temporada, então havia uma expectativa muito grande em relação ao jogador. Ainda há, mas ontem foi o primeiro passo ali do Marino Inestrosa. Só que no sábado, no clássico contra o Botafogo, aí volta o Andrés Gomes, né? Estava com a seleção da Colômbia nessa data FIFA, também não poderia jogar contra o Coritiba porque cumpria suspensão pelo 3º cartão amarelo, e volta também da data FIFA o Pumita Rodrigues, né, que esteve com a seleção uruguaia. São 2 reforços para sábado à noite em São Januário. Mas o Renato vai ter que lidar com algumas dúvidas. O Brenner saiu ontem, teve uma pancada no joelho direito, com muitas dores do Couto Pereira, será reavaliado hoje à tarde no CT Moacir Barbosa para saber se tem condições ou não de jogar no sábado. E também o Cuiabano e o Spinelli, né? Esses 2 jogadores não viajaram para Curitiba. O Cuiabano se recupera aí de um edema muscular e o Spinelli, o centroavante argentino, com uma entorse no tornozelo esquerdo, está com dores no local, ainda não sabe se ele poderá atuar. O Vasco, que encara o Botafogo que você já destacou há pouco aí, anunciou o Franklin Carvalho como novo técnico, português de 39 anos de idade, assina contrato até dezembro de 2027 com o Botafogo, chegada prevista dele para amanhã aqui ao Rio. Não vai comandar a equipe nesse clássico contra o Vasco, né? Não há tempo hábil ali de preparar a equipe, então o Rodrigo Belão continuará no comando, né, de forma interina, e a estreia do Franklin Carvalho prevista para quinta-feira da semana que vem, a estreia também do Botafogo na Copa Sul-Americana, Nilton Santos contra o Caracas. Mas não será a primeira vez que o Franklin Carvalho comandará a equipe do Botafogo. Ele já comandou quando esteve, né, na comissão técnica do Arthur Jorge, 26ª rodada do Brasileirão de 2024, vitória contra o Corinthians, do meu amigo repórter cinematográfico Carlos Carvalho, 2-1 Botafogo em cima do Corinthians, dia da estreia também do Alex Telles como jogador do Botafogo e o primeiro gol do Thiago Almada, né? Bons tempos aí para o torcedor do Botafogo resgatar na memória o ano mágico de 2024. Franklin Carvalho, campeão da Libertadores, do Brasileirão, na comissão técnica do Arthur Jorge, e foi bem avaliado pelos jogadores, né, pelo elenco do Botafogo, né, bem recebido esse nome, principalmente por jogadores que trabalharam com ele, né, como o Júnior Santos, o Alex Telles, né, o Júnior Santos falou sobre isso ontem, fez ontem o gol dele de volta ao Botafogo, o primeiro gol dele nessa volta, jogador histórico do Botafogo. Olha o Vasco, segue sem perder com o Renato Gaúcho no comando. O Cruz Maltino foi ontem até o Couto Pereira enfrentar o Curitiba. Ai, tava pensando, gente, será que a gente vai... Cadê? Tá aí o gol, 1-1, tá? O gol do Vasco foi marcado pelo meu amigo querido Tietê. O vascaíno saiu com um sabor amargo, mas pelo menos um ponto em casa. É um empate com sabor de derrota pra você, Caio? Pra quem começou o programa falando de chocolate amargo, né, Fernandinha? Que é horrível. Foi um empate Nem muito me dá. amargo. Eu tava crente que a gente ia começar o programa hoje ao som de Claudinho e Bochecha por conta da comemoração de Tietê e Paulo Henrique. Mas o Vasco deu mole mais uma vez. Assim, o Renato acabou errando nas substituições, na minha opinião. Isso aqui não é uma crítica ao trabalho do Renato, tá? O Renato tem feito um trabalho bom. São 11 pontos conquistados em 15 possíveis. Então, assim, nada de terra arrasada. O Vasco ontem poderia ter vencido o jogo, era para ter vencido o jogo, mas começou o jogo muito bem. O primeiro tempo, a primeira parte ali até os 25 minutos, o Vasco faz o gol aos 23, 24, e até ali o Vasco jogava muito bem, chegou a ter 8 finalizações contra uma do Curitiba, e assim, podia ter feito mais gols antes de fazer o primeiro.
já tinha ficado mais de 1 minuto e 15 rodando a bola ali em troca de passe, sem o Curitiba conseguir tocar na bola. O Vasco coloca a bola na trave com o Marino, que na minha opinião fez a melhor partida dele pelo Vasco, ainda muito longe de ser uma ótima partida, tá? Oscilou bastante, é normal, já falei sobre ele aqui, tem muito potencial, mas ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. Ontem fez sua melhor partida com a camisa do Vasco e botou essa bola na trave. Logo depois o Vasco tem mais 50 segundos de posse de bola sem que o Curitiba consiga tocar nela. O Vasco vai lá, faz o gol, abre o placar e a partir dali para de jogar. E aí o Vasco abre mão do jogo, o Curitiba vai se sentindo muito à vontade na partida. No primeiro tempo nem chega ao gol do Léo Jardim de forma mais perigosa, a não ser numa saída de bola do Hugo Moura que ele acaba perdendo ali, na minha opinião, sofreu a falta, o juiz não marcou. O Curitiba chegou ao Léo Jardim e no segundo tempo o Vasco deixa o Curitiba muito à vontade, muito também por conta de Lucas Ronier, Venê. É muito bom jogador, o menino do Curitiba, fez um salseiro do lado esquerdo da zaga do Vasco e o Curitiba acha um empate ali merecido, porque construiu para isso no segundo tempo. Fica de lição, Fernandinha, só para fechar, o elenco do Vasco. O elenco do Vasco é muito curto, como eu falei, o Renato até fez escolhas questionáveis. O Renato termina o jogo ontem com Rojas no banco, Adson e JP, que na minha opinião poderiam ter entrado. E ele insistiu no Matheus França, colocou o Brenner também, 2 jogadores que não têm feito boas partidas com a camisa do Vasco. Podia ter sido bem melhor, mas é isso. Vamos lembrar primeiro uma coisa pro torcedor vascaíno. No Campeonato Brasileiro, não é a Europa não, tá? Mas aí um time que tá mais pra baixo, um time que tá mais... Todos os times são... Você vai ver o último vencendo do primeiro, o primeiro vencendo do segundo e perdendo pro último. Isso é o Brasileirão. Também não vão pirar achando que ele vai ganhar até o final. Não vai, tá? Segue invicto aí, porque empatou, mas não vai ganhar até o final. Agora vai começar a brincadeira. Essa semana já tem Sul-Americana, na outra semana já tem Copa do Brasil. Mês de abril com agendinha tripla. Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores, para os clubes que estão, e Campeonato Brasileiro. Então, calma. Calma, que também não é terra arrasada empatar no Couto Pereira. Vamos escutar o que esse cara aqui, o Renato Gaúcho, falou sobre os desfalques e sobre o empate com o Curitiba. Rodou. Eu tenho um grupo, eu sempre falo para vocês que eu confio em todo mundo. Nem todos os jogadores vão poder jogar todos os jogos, a gente vai ter problema de lesão, de cartão. Eu acho que o mais importante de tudo é eu sempre pedir para os jogadores que eu peço para eles estarem prontos, porque as oportunidades aparecem. Então, desfalques é uma coisa normal no futebol, vai acontecer. É lógico que eu gostaria de contar com todo mundo, mas nem sempre vai ser possível. Eu acho que quem entrou hoje também deu conta do recado. Infelizmente, nós deixamos de escapar a vitória no finalzinho. É sempre muito difícil jogar aqui dentro contra o Curitiba. É um time forte, tem uma torcida muito forte, mas a equipe se comportou bem. Ela se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo caímos um pouquinho porque sabíamos que o Curitiba ia vir para dentro da gente. Mas no final, poderíamos sim ter sido com os 3 pontos. Infelizmente não deu, mas a gente põe mais um ponto na bagagem. É isso, Vene Casagrande. E muitas vezes acontece isso. Você joga mal e vence. Você joga melhor e empata ou perde. É do futebol e, sobretudo, brasileiro. Fernandinho, eu entendo o sabor amargo do empate, o sabor de derrota, pelo gol sofrido nos minutos finais. Sim. Porque se a gente olhar os 90 minutos, o resultado foi extremamente justo. Porque o Vasco não fez uma partida para vencer o Curitiba. E mesmo assim, eu acho que o torcedor vascaíno ele pode ficar tranquilo em relação a esse resultado. Primeiro, entrou em campo sem os seus 2 principais jogadores atualmente, Cuiabano e Andrés Gomes. Segundo, enfrentou um Curitiba dentro da casa do Curitiba, que é uma equipe muito boa, está fazendo um bom início de campeonato brasileiro. Então, torcedor vascaíno, tenha calma. O resultado em si fica aquele sabor amargo de derrota pelo gol sofrido nos minutos finais ali, quando o jogo estava acabando. Mas o resultado em si foi extremamente justo pelo que as 2 equipes apresentaram. Sobretudo no segundo tempo. O Vasco foi muito mal no segundo tempo, por conta também das substituições do Renato. Mas também não é para crucificar o Renato agora, pelo contrário, a gente pode ver aí na tela, na arte bonita, Renato segue invicto no Vascão. É para o torcedor olhar para o lado positivo, o copo meio cheio, a olhar para o lado negativo, o copo meio vazio. Muito bem, olha, ontem, muita gente não falou disso, mas a gente aqui vai falar. Que show a torcida do Vasco deu ontem no Couto Pereira. A gente tem mais imagens aqui, que foram enviadas pela Força Jovem do Vasco e também pelo @Monegato FC. Monegato FC, é isso? Muito bem.
Tá aí, o Caio, e fez até uma filona para entrar, né? A torcida do Vasco compareceu e fez show lá no Couto Pereira, né? Fernandinha? É bom que a gente mostre essas imagens aí em quadro aberto, né? 3 andares lotados da torcida do Vasco no Couto Pereira, numa quarta-feira à noite, não era feriado, era dia normal de trabalho, assim, estádio completamente lotado pela torcida do Vasco lá em Curitiba. Então, muito importante que a gente valorize aqui e aplauda a festa que a torcida do Vasco fez ontem. A torcida dos clubes cariocas, do Vasco também, é uma torcida nacional.